Uma coisa interessante, quando eu comecei a me engajar muito no podcast, por muito tempo no podcast, a gente achou, eu e o Vinícius, um abraço pro Vinícius, que a gente era o único podcast dando voz para escritores independentes. A gente sabia que tinha outros podcasts de literatura, mas dando voz para escritores independentes, a gente achou que era o único. E a coisa tá tão em bolhas, e bolhas meio que inalcançáveis, assim, que a gente demorou muito tempo para achar outros caras. E quando a gente achou, sabe quando aquele viés de confirmação, quando você compra um carro azul bebê, você começa a ver vários carros azul bebê? Já viu? Já viu falar disso? Mano, a gente achou o primeiro, a gente achou uma caralhada. Tipo, um monte. A gente falou, caralho, não estamos sozinhos, que bom. Sim. E eu também fui muito assim, né? Quando eu criei o podcast, que acho que é até legal a gente emendar nesse assunto que é muito incomum, né? Nós dois, vai ser bem legal falar do seu também. Eu falei assim, cara, eu sempre soube que tinha perfis literários, né? Acho que a mesma percepção que você, mas a gente está muito na onda, né, dos mesacasts, né? Desde 2020 para 2021, né? Podcast teve um boom grande. E eu falei, cara, eu vou querer fazer um podcast de cabeça, eu não sei de nenhum, né? Que conversa com escritores, né? No meu caso também com produtores de conteúdo, de uma forma geral. Falei, eu vou criar. E eu sou muito assim, se eu quero algo, eu acho que faz sentido para mim, que eu acho que vai ser importante, não é porque vai ter 10 outros podcasts ou porque não tem que eu vou fazer de uma forma diferente. Vou fazer porque eu acho que faz sentido fazer. É um tipo de conteúdo que faltava para mim entregar, né? Eu já fazia vídeo, eu já fazia texto para blog, escrevo livro. Falei, preciso de um podcast, que é uma mídia que eu sempre consumi. Aí depois eu achei um. Falei, opa. Aí achei outro. Aí da mesma forma. Aí você vai achando. Mas eu falei assim, cara, aí uma visão que eu tenho. Se a gente tem, sei lá, 1.000 escritores, posso saber que tem 1 milhão de leitores. Então, assim, sempre vai ter mercado, sabe? Sim. Então, se tem, sei lá, 10 podcasts para escritores, pode saber que tem 1.000 escritores para consumir esses podcasts e cada um vai achar o seu, sabe? Não tem. E eu acho que é até bom, porque assim, se eu fosse o único, minha audiência seria muito menor do que com 10, com 20. Porque um descobre aqui e ajuda, né, a espalhar, né, as ideias. E só para não deixar passar o comentário da Ana. Ana, um abraço para você. O livro tá chegando, tá? Mandei hoje. É, o meio literário é isso, né? Você não pode ter essa competição, até porque é tão sofrido, né? A questão do autor independente, que ele tem que fazer o próprio marketing, ele tem que ser o seu vendedor, muitas vezes ele tem que ser o seu próprio revisor, capista, tudo dependendo da situação, e, né, e multifuncional mesmo. Inclusive, eu tenho que parar de inventar coisas. Eu comecei a inventar de escrever meu próximo livro na Twitch. Já fiz 2 lives, escrevendo 100% ao vivo, em live. Caralho, que massa, que legal. Esse é o bagulho que eu quero fazer. Eu comecei sábado e ontem fiz outra live, mas assim, espero que dê certo, né? Por muito tempo, eu comecei projetos e parei no meio do caminho. Hoje, assim, se eu começo algo, é até terminar. Acho que é uma experiência legal. Vamos ver se vai dar certo. Mas, voltando à questão do podcast, né? Eu tenho muito essa percepção que quanto mais podcasts tem, mais a gente vai chamar atenção. Mais Sim. vão ter pessoas descobrindo os nossos podcasts. Então, eu tenho muito essa visão, sabe? Sim. E se copiar, se fizer igual, sabe o que eu penso? Eu inspirei alguém. Ao ponto dessa pessoa copiar na cara dura. Então, show de bola, cara. É isso, sabe? Eu Sim. fico feliz Sim. por isso. E antes de eu passar a bola para você, Luiz, ô Ana, não. Qual que é o rolê? Terça e quinta eu faço Pode Ler e Escrever. Aí as lives escrevendo o livro, segunda, quarta e sexta. E aí, fim de semana, vai do meu humor. Então, e eu tô achando Caramba, horários ainda. e aí você dorme quando? Ontem, por exemplo, eu fiz. Ó, um exemplo claro, né? Tipo de ontem, que foi a segunda live escrevendo o livro. Como eu comecei, era umas 10 e pouco, era umas 10 horas da noite, terminei umas meia-noite e meia por aí. E assim, até que você. Não é só desligar o computador, né? Você tem que desligar a mente também, né? Sim. Então, aí né, você vai relaxar, vai fazer um lanche, fui dormir mais 3 horas, 3 horas da manhã. Só que eu já coloco assim, minha manhã não é de reunião nem nada, é para responder e-mail,
é para ver o que ficou para trás, olhar a rede social, é meio que um administrativo ali, de tarde, de noite, produzir. Mas eu tô nessa rotina. É puxado e tal, mas eu penso muito. Você vai colocando, você tá enchendo seu caminhãozinho de areia ali, sabe? Você tá aos pouquinhos jogando e uma hora vira, sabe? Mas aí, Luiz, esse ponto, né, do podcast, já começou a falar. Explica pra gente, escritores independentes, né? Como que funciona, qual Você que quer que eu é. explique o podcast em si ou a minha trajetória até ele e aí emendo? Não, eu quero saber tudo, pô. Trajetória até chegar nele. Até porque não. Se falar só dele, vai ser metade da história, né? É Então. verdade, é verdade. Cara, o que aconteceu? Virou 2021 e Uhum. aí foi quando começou aquelas rixas entre o governo e o governo de São Paulo, por Sim. causa da vacina, e eu pensei, mano, o Dória quer se eleger, então essa vacina vai entrar nem que a porra, né? Então eu pensei, cara, eu tenho o quê? Uns 6 meses aí para começar a fazer dinheiro. Porque assim que Uhum. eu tomar a primeira picadinha, eu vou me sentir um Uhum. merda de estar em casa sem fazer porra nenhuma, ainda mais na casa da minha mãe. Tava na casa da minha mãe ainda. Então eu comecei a procurar muita coisa, assim, para eu conseguir fazer dinheiro, né, de casa. Que aí eu Uhum. pensava, quando acabar a pandemia, lê do engano, né, mas quando eu poder voltar a trabalhar, eu já vou estar mais ou menos com um pezinho ali, né. Sim. Aí eu comecei a procurar conteúdo, e olha que coisa, eu comecei a procurar conteúdo não de literatura em si. Enfim, eu comecei a procurar conteúdo que eu poderia fazer em casa, pensei em montar um blog, pensei em iniciar um canal no YouTube, eu queria fazer uma cópia barata e caseira do Pedro Luz, não sei se você conhece, que é o Ciência Todo Dia. Sim, sim, sim. E aí um cara me chamou para um podcast. Eu não vou citar aqui porque eu vou Deu falar ruim. mal dele agora. Mano, ele me chamou um podcast, falei, caralho, que foda, que legal, vou poder falar do meu livro, vou ter um pouco de espaço e tal. Ele me chamou, a gente trocou Ele chamou o para você WhatsApp. participar ou para você ser o host com ele, alguma coisa assim? Não, Foi participar, só um ser episódio, convidado né? Sim, como eu tô aqui agora. legal. E aí a gente trocou o número de WhatsApp, trocamos uma ideia e tal, e ele falava para eu responder por áudio. Uhum. No final das contas, ele tava fazendo podcast comigo. O E seu eu não áudio sabia. era a sua participação. É, tá ligado? E aí, Estranho. tipo, do nada, assim, sei lá, uma semana depois passou, a gente trocou uma ideiona. A gente trocou uma ideiona legal mesmo até, tá ligado? E como eu tava na pandemia, sem porra nenhuma pra fazer, eu deitava na minha rede, acendia meu cigarro e mandava áudio pras pessoas. Tipo, eu tinha que, né? Se parecer, né? Você tinha que Exato. extravasar de Então, alguma coisa com as pessoas e então tal. era áudio de 10 minutos pra Normal. cima e vamos. É. Aí na semana seguinte ele me mandou mensagem e falou assim: teu episódio tá no ar. Eu, como assim? O episódio tá Nem no ar? gravei, né? Nem Tá participei. louco? E aí, mano, era isso. O podcast do cara era basicamente eu falando. Mas isso aconteceu com outras pessoas também? Tipo, essa era a pegada do podcast do cara? Não sei, mano. Eu nem dei clique pro cara, que eu falei, mano, Ah, que não. bosta. Depois dessa aí você nem vai querer investigar, né? Mas Eu estranho. nem. Uma coisa é se o cara fala, né? Poderia até ser uma experiência interessante, diferente, né? Se ele avisa, né? Sim, Porque sim, exato, exato. Não, é aí muito beleza. íntimo. O Aí eu WhatsApp é comecei a muito íntimo, pensar. né? Estranho, Sim, cara, o WhatsApp né? você tá falando ali, você tá. Só com a Você não... pessoa. Você desabafa, fala Dá. besteira ali, né? Enfim, Exatamente, exatamente. não dá não. Enfim, aí eu vi aquilo e falei, mano, será que tem mercado para isso? Será que tem espaço para isso, para falar de literatura, para falar sobre o livro de alguém que ninguém conhece, tá ligado? Até Uhum. que eu comecei a pesquisar isso nos grupos de escrita e eu conheci o Vinícius. O Vinícius fez uma postagem chamando autores e tal, não sei o quê, e aí eu mandei mensagem para ele e falei, mano, eu tenho esse livro aqui, se tu quiser ler, me chama, né, para Uhum. participar e tal. Mandei o livro para ele, uns 3 dias depois ele me mandou mensagem e falou, mano, vamos gravar. Aí gravei, a dinâmica foi, tipo, maravilhosa, a gente trocou uma ideia, assim, de, tipo, praticamente de igual para igual, era como se... Porque ele também estava começando, eu acho, né, naquele formato, nesse formato específico que a gente faz hoje, e então, meio que não tinha uma relação host-convidado, a gente estava trocando uma ideia, Sim. sabe?
E foi muito legal. E a gente começou a trocar várias ideias, porque eu falei, mano, faz isso, faz aquilo. Tu podia fazer isso, podia fazer aquilo. E, tipo, não querendo participar, mas falando, mano, teu trampo é muito da hora, tá ligado? Faz isso aí que vai ficar da hora demais. E aí, belo dia, ele falou, mano, quer fazer comigo? Aí eu, caralho, quero. Só que, tipo, me dá 2 semanas que eu tava namorando e eu ia vir pra casa da minha namorada, que hoje é minha esposa. E aí eu falei, me dá uma semana que eu, né? Aí confirmei com ele, pá, já nessa primeira semana eu já lancei 2 episódios, gravei uns 5, já tinha uma gaveta de, tipo, um mês no bagulho. E a gente começou a, tipo, lançar de uma forma assim... Mano, a gente cheirou cocaína no bagulho, praticamente, tá ligado? Foi bizarro, foi realmente bizarro. A gente chegou num... A quantidade de produção, né? Tipo assim, foi insana, né? A gente chegou num ponto de lançar 3 episódios na mesma semana e tentar engajar com editora. Começou a engajar com editora. Tanto que a Ronin, não sei se tu conhece, a editora Ronin, hoje em dia eles estão estouradão aí. Exato. E, mano, a gente chamou a Ronin, eles estão com, acho que 40 mil seguidores no Instagram. A gente chamou a Ronin, eles não tinham nem 2 mil. E eu falei pro Vinícius, mano, vamos chamar as editoras, porque é da hora a gente também dar espaço pro cara que tá chamando os escritores independentes, né? É o outro lado da moeda, né? É o outro lado da moeda. E aí, mano, a gente começou a ter uma visão, por mais que a gente faça um trampo de conversa de bar, a gente começou a ter uma visão mercadológica da coisa. Importante. E isso foi meio que um divisor de águas. Tanto que a gente falou, cara, esse ano que virou, a gente falou, cara, a gente agora tem que botar a régua lá em cima, sabe? Não que a gente vai parar de chamar escritor independente, mas a gente tem que começar a pensar nos números do podcast. A gente tem que começar a pensar em quanto que a nossa voz reverbera no meio literário. Então, quando a gente viu, virou uma empresa, sabe? E assim, é muito interessante que começou com um hobby, começou com uma vontade de fazer um canal no YouTube igual do Pedro Luz. E, pelo acaso, eu conheci o Vinícius e tipo, tamo aí, sabe? Quase 90 episódios. Isso, mantemos... igual comentei com você, eu assisti o último, né? Eu escutei o último, tá 87, 89, né? Alguma coisa assim. 88, eu acho, do Jaime. Um abraço pro Jaime, inclusive. Inclusive, podcast, assim, né? É engraçado assim, você falar a questão mercadológica, que quando se começa a pensar no nível empresa, né? Quando a gente começa a olhar números, possibilidades de remuneração, né? Aquela coisa. Se é um hobby de todo mundo é tranquilo, bem-sucedido, de outras áreas, você pode fazer de qualquer jeito, entre aspas, sem preocupar com números, métricas, né? Mas quando isso é meio que um projeto quase que principal de cada um, alguma hora tem que virar. Tanto em números de plays, né? E se tornar importante no mercado. E se chega nesse ponto, quer dizer que firmou, quer dizer que deu certo. Não é aquela coisa, não é aquele fogo de palha, né? Que acontece muito. A maioria dos produtores de conteúdo são assim, começa na empolgação, não consegue manter, depois cai. Né? E é assim, e quem fica, geralmente depois de um tempo, e podcast é muito isso, o crescimento ele é muito orgânico, né? Ele é muito devagar e tudo, mas vai indo, e cara, fazer o programa é uma delícia, assim. Tipo, eu adoro. Eu vou de gargalhar a chorar com o convidado. Eu já literalmente chorei com o convidado da história dele. Sim. E é muito divertido de você estar interagindo com tantas pessoas, sabe, do conforto do seu lar, falando com gente do Acre, falando com gente do Rio Grande do Sul, falando com gente do Amapá, saca? Os 4 cantos do Brasil estão ali. Isso é legal. Eu fiz até uma análise ano passado, acho que fiz 12 episódios ano passado. Quem que era de Belo Horizonte, que é a minha cidade, quem era de fora? Mais da metade era de fora. E eu não havia me atentado a isso, porque, por exemplo, eu te chamei no Instagram para trocar uma ideia, eu não perguntei de onde você é, porque isso não importa, né? Não importa. A gente está fazendo online. Isso não. A gente tem que alinhar dia e horário, né? Porque isso importa, para a gente trocar uma ideia. Mas, por exemplo, né, a Ana, que está aqui participando, ela é de Fortaleza. Então, já conversei com gente de Niterói, de Uberlândia, de Belo Horizonte também, pessoas do Sul, do Norte, tudo quanto é lugar. Eu acho isso muito legal, porque também é uma troca cultural. Tem esse ponto também. Isso eu acho bem importante, porque a minha realidade aqui
ela, apesar que a gente tá falando muito de online, né? Mas a minha realidade, a minha vivência aqui, nos aspectos culturais, os hábitos de leitura, livrarias, lojas, enfim, é bem diferente da sua. Então, acho que é um complemento bem legal, sabe? Acho que isso é bem, bem Sim. importante. Não, e interagir com as pessoas a ponto de virar brother da maioria, sabe? Por exemplo, poder chamar no WhatsApp e falar, e aí, mano, tô trampando com literatura agora. Se precisar, sabe? De ter essa naturalidade. O podcast, inclusive, quebrou grandes barreiras em relação ao meu trampo, né? Porque eu falei, cara, eu não preciso provar de fato que eu sei fazer o que eu sei fazer. Eu tenho 90 episódios para provar que eu sei fazer o que eu sei fazer, sabe? Então, tá mais do que provado, né? 90 tá mais do que episódios, provado. 90 episódios, é muita coisa. É muita coisa. Então foi um divisor de águas, assim, embora o podcast não é uma coisa rentável, indiretamente é, e é bem rentável, né? Porque Não, são 90 cabeças que podem um dia trampar comigo, são 90 cabeças que podem conhecer mais 90, né? Isso e é assim, muito legal. são portas que são abertas, né? São oportunidades, né? Então, às vezes, uma pessoa que você conhece te conecta com outra. Então, eu acho que essas parcerias, nem que seja para te dar uma pessoa para um próximo episódio, para você ir continuando. Cara, e é isso. E eu penso muito, né? A questão do. A gente vai passar essa onda de podcast de novo, fatalmente. Sim. Mas, cara, podcast existe há 15 anos, sabe? Então, assim, ele sempre esteve aí. Agora está um pouco mais em alta por causa dos mesacasts, mas depois vai parar os mesacasts, Sim. principalmente no YouTube, vão continuar os podcasts, eles vão continuar. Aí quem ficar, que vão ser menos, que eu acho que os pequenos produtores vão se dar bem, porque vai diminuir a quantidade de opções para quem já se acostumou a escutar um podcast. E é uma coisa que, por mais que seja nichada, é uma coisa que a gente está conseguindo meio que quebrar, né? A gente está conseguindo furar a bolha de alguma forma. Por exemplo, a gente já chamou, o Vinícius chamou, o último episódio que ele lançou foi com uma criminóloga. A menina não é escritora, mas ela fala sobre uma parada que tá em alta, que é o true crime, que é os thriller policial, que é série de serial killer. E assim, a gente consegue chamar uma pessoa que não escreve para falar sobre literatura. Dá para fazer isso. Não, Isso é dá, muito foda. dá. Isso é muito E foda. aí que você quebra a barreira, foi o que você falou, do É, tipo, literatura não é somente, né, o livro em si, é uma arte, né? É uma arte, é entretenimento, muita coisa está em volta ali da literatura. Então, de repente, você está falando de uma série de televisão que foi inspirada num livro. Às vezes a sim. pessoa, né, não tem uma ligação direta com a literatura, mas indiretamente está ali. Acho que isso é bem legal, né? Ou o escritor que ele quer fazer um suspense policial, ele vai se inspirar nessa criminóloga, dependendo do conteúdo Sim. que ela produz, né? Eu acho que faz total sentido, assim. Eu penso muito parecido com você, a questão do podcast. Ele abre muitas portas indiretas, assim. E chegar num ponto de monetizar, cara, melhor ainda, né? Óbvio, né? Melhor ainda. E acho que é um trabalho bem interessante. Então, tem uma frase que você falou agora há pouco, que será que tem público para escutar um escritor que ninguém conhece? Sabe? Eu me questionei muito nisso, mas eu falei assim, cara, eu quero escutar. Tipo assim, acho que eu falei, a primeira pessoa que eu me questionei, eu falei, não, eu quero escutar histórias. Eu quero aprender, tipo assim, que o Luiz passou para escrever o primeiro livro dele? Qual que é a dificuldade? Você ainda comentou, tipo assim, né, a morte do livro pós o lançamento. Cara, isso é muito legal. E se eu tivesse escutado esses podcasts anos atrás, né, com certeza teria me ajudado muito mais. Então, A gente fez um bagulho que aí que a gente viu que a gente tava que a gente já tinha chegado num patamar empresa. A gente fez um concurso de Natal. Eu falei pro Vinícius, mano, eu tava em casa, sei lá, tava de cueca em casa. Eu falei, Vinícius, a gente vai fazer alguma coisa de Natal? Aí ele, pô, não sei, vamos? Aí eu, pô, vamos fazer um concurso, né? Vamos meter um Krampus, né? Que é o Papai Noel macabro. Fizemos um concurso. O ganhador do concurso, o conto dele estava incrível. O ganhador do concurso, a gente depois, né, deu a premiação e chamamos ele para trocar ideia no podcast. Ele não era escritor. Ele escrevia por ele se hobby. tornou escritor
De fato. Se tornou um escritor porque conhecia fulano que indicou o podcast, que ele ouviu uns episódios, achou que fazia sentido na vida dele, né? Sim. Ele viu coisas em comum e pegou o hobby dele, ele escrevia poema, mano. Ele não escrevia conto, escrevia poema. Falou, cara, eu consigo fazer. Participou do concurso, ganhou. Então, a gente percebeu que, por mais que a gente esteja pequeno, a nossa missão, ela tá em dia, tá ligado? Mas sabe que é um ponto que é interessante? A gente nunca vai enxergar o ponto que a gente está. Isso é um fato. A gente acha que está num tamanho, só que quem está de fora nos enxerga 5 vezes o tamanho que a gente se enxerga. Sim. Isso rola muito, sabe? Então a gente acha que... A gente vai na humildade, né? Pô, meus números não são tão bons, não sei o que e tal. Mas vai chegar num ponto, você vai abordar uma pessoa super relevante, aí eu falo assim, eu já te conheço. Aí você começa a cair uma ficha, sabe? Isso acontece bastante. Assim, que bom, né? O problema é se fosse o contrário, né? De achar que tá grande pra caramba e não tá, né? Mas isso rola muito. A gente, às vezes, tá tão dentro do negócio, né? A gente tem tantas preocupações e a gente não consegue enxergar, né? O impacto que a gente tem causado. Talvez você tenha percebido isso quando lançou um concurso, ia ter uma galera que se inscreveu que você nem imaginava a repercussão, né?